Hoje, diga para o seu irmão do lado assim: Deus ainda vai falar contigo hoje. Vamos orar. Pai bendito e eterno, nós queremos apresentar o teu filho. Deus, nós temos ouvido a tua voz nesses dias que se seguiram, e hoje ainda queremos ouvir. Fala conosco, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir. Que o teu filho diminua, Senhor, que tu cresças na sua vida e possas trazer aquilo que precisamos para o nosso crescimento e a intimidade contigo, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. É uma alegria e um presente para mim poder estar no primeiro domingo de 2022 aqui trazendo a mensagem para vocês. Eu quero agradecer ao pastor Valério, pastor Cláudio, pelo convite. Jesus, ele sabe de todas as coisas, pastor Valério. Eu não tinha preparado o costume de ler a Bíblia o ano todo. E todo ano eu leio numa versão diferente, para que a gente, quando escutar, a gente saber o que é que está sendo dito. Porque é assim que nós deixamos de sermos enganados com os falsos profetas. Jesus disse várias vezes acerca disso. Nós passamos por um ano muito difícil, muitas dificuldades, pandemia ainda assolando, e agora no final veio essa gripe H2N3. Já estão inventando, pastor Cláudio, o alfabeto todo já está em HN2, 3, antes era H1N1, mas o Senhor tem cuidado de nós a todo tempo. O título dessa mensagem é Superando as Circunstâncias, Olhando para Jesus. Independente, meu irmão, minha irmã, do que nós temos vivido, o Senhor, Ele tem conduzido a sua vida. As situações difíceis de sexta-feira, ano de 2021, não se cessaram. As dificuldades, elas continuam. Os problemas, elas continuam. Mas Jesus Cristo, nesta noite, Ele está querendo dizer para mim e para você que os problemas são os mesmos, mas você está diferente. Você precisa viver uma intimidade diferente com o Senhor Jesus. Eu faço um devocional diário. Eu contei isso aqui na vigília que teve no final do ano. Quando eu saí do hospital, passei pelo vale da sombra da morte, eu comecei a fazer esse devocional. Era o chamado de Jesus. E eu disse: Senhor, comecei a orar, o que é que eu vou fazer no devocional do próximo ano? E eu orando, e o Senhor ministrou no meu coração, pastor Valério, presença do Espírito Santo, intimidade com o Espírito Santo. E eu fico muito feliz quando eu vejo os pilares
da igreja deste ano, intimidade profunda, profundidade. Essa é a palavra deste ano. Nós vamos viver uma intimidade com o Espírito Santo que nós nunca vimos nas nossas vidas. Eu estava dizendo ao pastor Valério um pouco antes, que nós vamos viver o sobrenatural de Deus agora neste ano. Nós vamos viver um novo Pentecostes, pastor Cláudio. Mas para isso precisamos estar posicionados. Para isso precisamos estar mergulhados na palavra do Senhor. Vemos na Bíblia diversos homens que passaram por tribulações, homens que viveram tragédias, decepções, que poderiam desistir da caminhada com Deus, mas pela persistência, eles experimentaram a glória do Senhor. Alguns exemplos, Jó teve uma vida devastada completamente, perdendo não só a sua família, mas as suas riquezas, a sua saúde, a sua reputação, porque tudo aquilo que passou, achavam que ele era um grande pecador. O que é que esse homem fez para merecer tudo isso? Ele deve estar sendo punido por Deus. E Jó era um homem íntegro. Mas Jó, ele bradou e disse: eu sei que o meu Redentor vive. Repita comigo: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. José foi outro homem que passou por grandes dificuldades na vida. José tinha todo motivo para desistir da promessa de Deus na vida dele. Ele sofreu decepções, traições, calúnias, mas permaneceu firme, não deixou que as circunstâncias tirassem a sua fé. E Deus muitas vezes, Ele permite, meu irmão, minha irmã, que nós saiamos da nossa zona de conforto. Porque se Deus não tirasse José debaixo da túnica de Jacó, ele não ia viver o que estava reservado para ele. Então não tema o que você está enfrentando. Confie nesse Deus que é soberano. E você, meu irmão, minha irmã, eu pergunto nesta noite, para onde você está olhando? Para os seus problemas? Para as circunstâncias? Ou para Jesus? Aquele que venceu a morte. Aquele que entregou o seu sangue, a sua vida por mim e por você. Então entenda, meu irmão, minha irmã, que todo aquele sacrifício não foi por acaso. Abra sua Bíblia em Tiago 1, verso 2 a 18. Eu vou fazer a primeira leitura e depois a gente vai decorrer por toda essa passagem, expondo e interpretando um pouco do que Deus e o Espírito Santo colocou para nós nesta noite. Tiago 1, verso 2 a 18, que diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhe falte nada. Se, porém, alguns de vocês necessitam de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá generosamente e sem reprovação, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará o Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O irmão de condições humildes glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com o seu calor ardente, e a planta seca, a sua flor, cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Bem-aventurados, outras passagens diz, felizes é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado porque Deus me tentou, porque Deus não nos tenta, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concedido, dá luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação de sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Aleluia. Meu irmão, eu vou entrando logo no primeiro ponto da mensagem desta noite, que diz: a persistência produz maturidade. Quando persistimos na fé, meu irmão, minha irmã, em meio às tribulações, nós nos tornamos maduros. E essa maturidade, ela vem através da palavra e do conhecimento. Deus, Ele colocou uma forma maravilhosa de nós conhecermos, que é as Escrituras Sagradas. Mas isso precisamos persistir com fé. Abra em Hebreus 11, de 1 a 3. Hebreus 11, de 1 a 3. Que diz o seguinte: ora, amém ou misericórdia? Amém. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Aleluia. Meu irmão, a perseverança com fé nos dá intimidade com Deus para nos alimentarmos e nos amadurecermos. Como a fruta, ela, quando está madura, ela está na sua perfeita condição para ser consumida. Nós também, quando estamos na perfeita ordem da maturidade com Deus, nós estamos prontos e perfeitos para sermos usados
por Deus e para que Ele realize o seu propósito nas nossas vidas. A maturidade espiritual nos torna menos vulneráveis às armadilhas do pecado. Quando estamos maduros espiritualmente, o Senhor, o Espírito Santo, Ele nos dá discernimento. E esse discernimento, ele só vem através do Espírito Santo. E para aquele que está firmado, que está maduro espiritualmente, aleluia. Precisamos ter muito cuidado com a imaturidade espiritual, meus irmãos, porque ficamos distraídos, e a imaturidade nos coloca dúvida no nosso coração. O nosso inimigo, ele planta dúvidas, e foi através da dúvida que o pecado entrou no mundo. Ele plantou uma dúvida no coração de Eva, quando ele disse: será mesmo que vocês vão morrer se comer isso? Se comer desse fruto? Aquela sementinha da dúvida já distraiu Eva. Então precisamos ter cuidado com a imaturidade espiritual, para que o Espírito Santo, ele, através da intimidade com Ele, Ele tire completamente essa imaturidade e nos faça maduros e íntegros, como o Tiago fez, como o Tiago disse, íntegros e perfeitos. Independente, meu irmão, minha irmã, das provações, o Senhor, Ele está cuidando da sua vida, Ele está preparando você para algo novo que Ele vai startar na sua vida neste ano. 1 Coríntios 13, 11, Paulo diz: quando eu era menino, falava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem maduro, deixei para trás as coisas de menino. Paulo estava falando da vida espiritual. Quando nós estamos imaturos espiritualmente, nós não conseguimos entender as circunstâncias e os propósitos de Deus, e nos tornamos crentes mimimi dessa geração. Quando vem as dificuldades, primeira coisa que a gente faz é biquinho com Deus. Mas, Senhor, por quê? Por que está acontecendo isso comigo? José, em nenhum momento ele questionou a Deus. Jó, em nenhum momento ele questionou a Deus. Ele quis: Senhor, para quê? Ele perguntou: por que eu nasci para viver isso? Mas logo em seguida, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Quem já viu uma criança, meus amados, andando com o pai ou com a mãe nas ruas, tudo chama a atenção da criança. Tudo chama a atenção. A criança anda olhando para as coisas. Assim mesmo somos nós, quando estamos imaturos espiritualmente. Tudo chama a nossa atenção. Tudo nos distrai da palavra e da verdade, pastor Cláudio. E é exatamente aí onde o inimigo arma as suas ciladas. Precisamos sim, louvado seja o Senhor, mergulhar, que a igreja, que o ministério Vida Profunda mergulhe na palavra, como igreja junta,
para viver esse propósito que Deus tem para esta igreja. Eu não tenho dúvida, pastor Cláudio, e eu disse isso na vigília, que esse ministério vai sair deste lugar para o mundo. Mas para isso precisa maturidade na palavra, precisa firmar os seus passos, porque Jesus falou através da parábola que o homem que constrói sua casa alicerçada na rocha, pode vir qualquer tipo de tempestade e ele não se abala. Mas o cristão imaturo não, qualquer ventozinho, qualquer doutrina, acabou-se. Ah, porque tem ali, pastor Cláudio, tem um profeta ali que está curando todo mundo. Ah, então eu vou para lá. Ah, mas tem um lugar que está com uma atmosfera diferente. Aí vai. E o crente imaturo tem uma mania de dizer nada a ver. Quando é exortado, ele diz: ah, nada a ver, isso aí não tem nada a ver. A minha intimidade, Deus sabe. Deus sabe mesmo. Deus sabe mesmo. Precisamos fazer tudo nas nossas vidas com zelo, com amor, porque nós não fazemos para homens. Tudo que é feito nessa igreja não é para o pastor Valério, não é para a pastora, é feito para o Senhor. Eles dois estão aqui como pastores do rebanho. Então cada departamento, ele precisa estar enraizado com a consciência de que tudo que é feito é para o Senhor. E tudo que é feito para o Senhor precisa ser feito com ordem e decência. Porque o inimigo anda aí ao derredor, querendo ouvir ou ver qualquer deslize. Porque nas nossas vidas é assim. O povo do mundo fica ligado, nós estamos na vitrine. E hoje, com essa onda de socialismo, de comunismo, aí é que os cristãos estão na vitrine mesmo. Esperando um deslizezinho para dizer: olha, está vendo? Mas é através do mergulho, da profundidade da palavra, que nós vivemos essa intimidade com o Espírito Santo. E eu passo para o segundo ponto da nossa mensagem, que diz: a sabedoria produz superação, que está nos versículos 5 a 11, que diz: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovação, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, meus irmãos. Peça, ore, busque a presença do Senhor. Deus, Ele conhece sim seu coração, mas Ele quer escutar você orando, porque Deus se agrada quando Ele olha um justo, um filho, aos pés dEle, declarando: Senhor, eu não sou nada sem Ti, eu preciso de Ti. Aleluia. As chaves para adquirir a sabedoria é a oração, com fé. Com fé. Nós lemos que fé é ver, é enxergar aquilo que nós não vemos. É receber, começar a desfrutar daquilo que ainda não chegou nas nossas vidas. A gente, lá na nossa casa, a gente tem mania de,
conversar e começar a desfrutar. Olha, vamos começar a desfrutar do que Deus vai fazer para as nossas vidas. Ah, mas nem chegou ainda. Mas foi promessa, então chega. Porque Deus, Ele nunca chega atrasado. Nós é que queremos que Deus haja conforme o Cronos, mas para Ele é o Kairos, é o tempo dEle que prevalece e não o nosso. Porque a gente não sabe o que faz. A palavra diz, Tiago disse, que quando estamos distraídos e imaturos, ficamos como ondas do mar, sendo jogados para um lado e para o outro. E nesta noite, o Senhor está te chamando, primeiro domingo do ano, para viver algo novo, para viver um tempo de realização de promessas, viver um tempo de abundância da presença do Senhor Jesus. Mas se posicione, meu irmão, se posicione. Não espere a bênção chegar para você agradecer. Agradeça antes da bênção chegar. Busque o Senhor das bênçãos e não as bênçãos. Aleluia. Estar na presença de Deus, meus amados, nos fortalece e nos ajuda a superar todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. A palavra fala, Tiago fala que, ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhe falte nada. Sem que lhe falte nada. E a gente confunde. Não faltar nada é ter um bocado de dinheiro na conta bancária. A gente confunde o não faltar nada com prosperidade material. Mas nós vamos falar aqui, Tiago fala a respeito disso, um pouco mais à frente. Se duvidarmos do poder de Deus em nossas orações, nada receberemos e nos tornamos instáveis em tudo que fazemos. Foi Tiago que falou. O irmão de Jesus, o líder da igreja de Jerusalém. Vou repetir, se duvidarmos do poder de Deus em nossas orações, nada receberemos e nos tornamos instáveis em tudo o que fazemos. Nós vivemos perdidos. Meus irmãos, Jesus, antes de ascender, ele disse: todo poder me foi dado no céu e da terra. Todo poder me foi dado no céu e na terra. E ele prometeu que esse poder estaríamos conosco, não porque é o pastor Valério, não, porque ele prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Meus irmãos, sabe por que não existe mais oração, milagres de cura, de libertação? Porque não se crê perfeitamente. Muitos cristãos, pastor Cláudio, têm medo de ministrar cura sobre a vida das pessoas, já duvidando: eita, e se ele não ficar bom? Eita, e se... Pois aqui eu declaro nesta noite cura sobre a vida do pastor Valério, cura sobre a vida do pastor Cláudio, em nome de Jesus. Toda a doença, toda a gripe, todo o vírus caia por terra em nome de Jesus. Aleluia. Precisamos ter o entendimento de que as coisas deste mundo são passageiras e não produzem vida eterna.
Para Deus não existe cargos, para Deus não existe poder financeiro. Para Deus, JCPM e o irmãozinho que mora aqui atrás tem o mesmo valor. Lucas 6, 20 e 24. Abra em Lucas 6, 20 e 24. São as bem-aventuranças e os ais de Jesus. Ele diz: bem-aventurados são vocês os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Então quer dizer que se eu for pobre, eu vou herdar o reino de Deus? Aí ele diz no 24: ai de vocês os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Quer dizer que se eu for rico, eu estou na perdição? Não. Independente do que você tenha, o problema é que não é o pobre nem o rico, em si em quem eles confiam. O pobre pode ser paupérrimo, mas se ele confiar em Deus, confiar no Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ele herdará o reino de Deus. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. E por que tem tanta gente aí passando fome? Em quem eles estão confiando? O que é que nós, como igreja de Jesus, estamos fazendo para levar esse entendimento para as pessoas? O rico, ele pode ser bilionário, mas enquanto ele não confiar no Senhor, ele não herdará o reino de Deus. E como a palavra diz, como Lucas diz, já receberam a salvação. Porque o fato não é ter ou não ter, mas em quem nós confiamos. Nós confiamos no Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E essa é a que faz toda a diferença para as nossas vidas. Aleluia. Bem-aventurados, felizes são aqueles que buscam e confiam no Senhor, independente das circunstâncias. Meu irmão, está difícil, está complicado, entregue nas mãos do Senhor. Entregue tudo nas mãos do Senhor, confie nele. E eu entro para o terceiro ponto e último. Fuja do espírito de engano. Quando resistimos às tentações e às tribulações, recebemos a coroa da vida. Mas cuidado, meus irmãos. Tiago diz que as tentações partem de nós. É as nossas cobiças da carne. Mas eu estou sendo tentado. É porque essa é a sua fraqueza. Então busque a Deus, busque o Espírito Santo nessa área. Independente de qual seja. Se a sua tentação estiver vindo dali, é porque ali é onde está a sua fraqueza. E é nesse lugar que você precisa ser fortalecido. Pedir o Espírito Santo, o Consolador, o nosso Paráclito, para andarmos de mãos dadas. Aleluia. Os propósitos de Deus para as nossas vidas não trazem sofrimento nem confusão.
Quando o propósito de Deus nas nossas vidas estão sendo realizadas, isso traz paz. Nesse ano, eu passei, o ano passado, em uma empresa, e eu vim orando: Senhor, me coloca no nível mais acima, Senhor, profissional. E aí eu entrei numa imobiliária, Pastor Valério, e eu comecei a prosperar financeiramente, mas o coração contrito, coração apertado. Eu ia para aquele lugar, o coração apertado, e as vendas acontecendo, mas o coração apertado. Quando foi no final do ano, eu disse: Senhor, eu entendi. Porque quando vem de Ti, quando é o Teu propósito, nós temos paz. E antes de terminar o ano, porque a promessa de Deus para a minha vida, para as nossas vidas, é que vamos viver o melhor ano das nossas vidas. Mas precisamos estar no local onde Deus quer que nós estejamos. Porque senão nós não vamos desfrutar da promessa. Nós não vamos viver o que Ele tem para nós. Aleluia. Tudo que é bom e perfeito vem de Deus. Aleluia. O verso 18, e para isso eu caminho para o final da mensagem. Ele diz: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Meu irmão, quando Tiago fala que Ele nos gerou pela palavra da verdade, isso nos remete à salvação espiritual. Isso nos remete à maturidade espiritual. Porque fomos gerados pela palavra da verdade. Somos gerados pelas Escrituras. Somos gerados pelo próprio Deus, que é a palavra que se fez carne. Quando ele diz com esse nós, é porque é para a igreja. Nós fomos gerados. Porque aqueles que não querem, eles não vão viver o propósito. Por mais que a gente fale, por mais que a gente chame, por mais que a gente vá buscar, mas pelo livre-arbítrio, é necessário para que eles queiram viver um relacionamento. Eu sou capelão de uma comunidade terapêutica, e lá, semanalmente, eu estou com as meninas que foram massacradas, humilhadas, foram destruídas pelas drogas. E muitas vezes, muitas lá, como tem uma lá agora, que é filha de pastor Valério. Foi decepcionada e foi buscar nas drogas suprir a decepção. Por quê? Porque não estava firmada na palavra. Não quer dizer que seja filho de pastor, seja do grupo de louvor, seja líder de departamento, que nos coloca posicionados. Precisamos ter cuidado, meu irmão, minha irmã, com as distrações desse mundo. Precisamos firmar os nossos pés no Senhor Jesus, na rocha eterna, porque senão ficamos vulneráveis. Já enfrentamos, já lidei com muitas pessoas, diáconos,
Muitas pessoas que nasceram na igreja, mas não se firmaram no Evangelho. Quando ele diz que ele nos gerou pela palavra da verdade, ele está querendo, isso é uma metáfora que ele está fazendo para nós do novo nascimento. Nós fomos gerados em Jesus Cristo. É necessário que nasçamos de novo, pastor Cláudio. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. O que passou em 2021, deixa para lá, já passou. Serviu de exemplo para você se firmar esse ano e você viver o que Deus tem para você voar nas asas do Espírito. Glória a Deus. Mergulhe na palavra, meus irmãos, pois é nela que transforma de dentro para fora e produz fé. Essa fé que gera vida e vida em abundância. Tenha um tempo de qualidade. Mas eu não tenho tempo para ler a palavra. Eu também não tinha não, mas eu comecei a acordar de 5 horas da manhã. No início eu li a palavra, pastor Valério, cochilando. Mas Tiago diz para perseverarmos. E hoje, o Espírito Santo, quando eu quero dormir um pouquinho, nosso encontro. Vamos lá que eu quero ter um tete-a-tete contigo. Persevere, meu irmão. Persevere, minha irmã. Mergulhe nessa palavra. Esteja na presença de Deus a todo tempo para recebermos a vida eterna. Viva o verdadeiro corandeu. Corandeu é viver na presença de Deus, independente de onde nós estejamos. Se é no trabalho, se é no comércio, no banco, aonde nós estejamos, é para vivermos a presença de Deus. E é por isso que o canal do YouTube que eu lancei ontem se chama Corandeu com Marcos Belo. Corandeu, onde eu quero incentivar as pessoas a viver essa vida devota. É um estilo de vida. Quando temos muito dinheiro, queremos viver um estilo de vida diferente, requintado. E por que nós não queremos viver um estilo de vida com o Senhor Jesus, que é Ele que vai nos dar a vida eterna? Aleluia. Se posicione, meu irmão, para desfrutar do sobrenatural de Deus, que vai ser derramado nas nossas vidas, neste ano. Vamos viver coisas inacreditáveis esse ano, mas é só para quem crê. É só para quem crê. Diga para o irmão do seu lado: é só para quem crê. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero chamar o louvor aqui. E ao cantarmos esse louvor, eu quero encorajar cada irmão que quer renovar esse compromisso com o Espírito Santo, de viver o verdadeiro corandeu. Então, à medida que o louvor for sendo cantado, se levante, venha até aqui à frente. Vamos fazer, me permita, pastor, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos consagrar as nossas vidas, o nosso ano ao Senhor Jesus Cristo. E eu quero chamar o pastor Valério para fazer essa oração,
Pastora, por favor também, pastor Cláudio. Os pastores vão impor as mãos sobre vocês. E vamos viver na presença do Espírito Santo do Senhor. Declare ao Senhor: amo o Senhor, o meu Salvador. Aleluia.